Você já parou pra pensar da onde vem essa logo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Mais especificamente, essa estátua que fica no centro do símbolo. Ela é nossa ou ela veio de uma outra religião? No dia 4 de abril de 2020, tivemos um marco para a igreja naquele ano, o anúncio de um novo símbolo de fé. Ou melhor, o novo logo oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Temos a alegria de apresentar um símbolo que mostrará o lugar central que Jesus Cristo ocupa em sua igreja. O logo mudou, a mensagem ficou ainda mais clara. E hoje eu vou te contar uma história que pouca gente conhece, a verdadeira origem da estátua que está no centro do símbolo da igreja. E aqui eu já te adianto que essa estátua não foi feita para a Igreja de Jesus Cristo. Mas calma, essa história fica ainda mais interessante quando a gente entende o porquê. One of the greatest sculptures of Christianity. Bertel Thorvaldsen's Christus peacefully dominates the Church of Our Lady, all in a most beautiful, holy architectural setting. A origem. O nome da estátua é Christus, e ela foi criada pelo escultor dinamarquês Bertel Thorvaldsen no início do século XIX. Ela foi encomendada para a Igreja de Nossa Senhora, uma igreja evangélica luterana em Copenhague, na Dinamarca. Não é a Copenhagen, aquela loja de chocolate não, que havia sido seriamente danificada durante os bombardeios britânicos de 1807, durante as guerras napoleônicas. Após a destruição, a igreja passou por uma grande reconstrução, e Bertel foi convidado a criar um conjunto de esculturas religiosas para o interior da capela. Entre elas, a mais marcante, o Christus, finalizada por volta de 1821 e instalada oficialmente na igreja por volta de 1833. E ela segue lá até hoje. E um dos membros do time do Mais Fé esteve lá recentemente e gravou um pequeno vídeo pra gente da estátua original. These statues and their placement, all of which were designed by Thorvaldsen, direct the viewer's eyes forward toward Christ. The unusual placement of the angelic baptistry, right between the sacramental altar and the pews for the congregation, is a graphic reminder that one comes to Christ through the ordinance of baptism. The two pillars on either side of the Christus statue are reminiscent of the two pillars beside the entrance into the ancient Temple of Solomon in Jerusalem. Directly above the Christus, an inscription in Danish reads, "This is my beloved Son, hear him." Those were the words of God the Father to Jesus and to Peter, James, and John on the Mount of Transfiguration. And on the curved wall behind the marbled framework, a plaster frieze shows how the soldiers and the Savior publicly made their way toward the crucifixion. A curved gold background floats behind the Christus, signifying the glory of the Son, placed as if it were a radiant veil between the world below and the heavenly presence beyond. On the pedestal below, a second inscription reads, "Come unto me." This invitation to those who struggle and are weighed down comes from Jesus' words in Matthew 11. Essa estátua se tornou tão conhecida que ganhou réplicas em vários lugares do mundo, inclusive em espaços públicos e cemitérios. Só por essa curiosidade já vale o seu like, então deixa ele aí. E não se esqueça de se inscrever no canal também. A relação da estátua com a Igreja de Jesus Cristo. A réplica da estátua Christus que adorna o pátio do Templo de Paris e outros edifícios da igreja testifica nosso amor pelo Salvador. A estátua original de mármore é obra do artista dinamarquês Bertel Thorvaldsen, que a esculpiu em 1820, no mesmo ano da primeira visão. A estátua contrasta claramente com a maioria das obras artísticas daquele período, que em sua maioria retratavam o sofrimento de Cristo na cruz. A obra de Thorvaldsen apresenta o Cristo vivo, que venceu a morte e, de braços abertos, convida todos a virem a ele. Apenas o sinal dos cravos em suas mãos e seus pés, bem como a ferida em seu lado, testificam a indescritível agonia que ele enfrentou para salvar toda a humanidade. E talvez agora você esteja se perguntando qual é a relação da Igreja de Jesus Cristo com essa estátua. E por que ela aparece no logo da igreja? E por que tem uma dessas no centro de visitantes lá em São Paulo? Calma que eu vou te explicar. A resposta não está na origem da obra, está na mensagem que ela transmite. Bertel não esculpiu um Cristo na cruz, ele não esculpiu um Cristo em sofrimento, ele esculpiu um Cristo ressuscitado, vivo, de pé, com os braços abertos. Essa imagem comunica algo muito claro: convite, acolhimento, redenção. E isso está diretamente conectado ao que a igreja ensina sobre Jesus Cristo. Em 2020, ao falar
falar sobre o novo logo, o profeta Russell M. Nelson disse: No centro do símbolo encontra-se uma representação da estátua de mármore de Thorvaldsen, o Christus. Ela retrata o Senhor ressuscitado e vivo, estendendo os braços para receber todos os que se achegarem a ele. Simbolicamente, Jesus Cristo está de pé sob um arco. O arco nos lembra o Salvador ressuscitado saindo do túmulo no terceiro dia após sua crucificação. Então a conexão entre a igreja e a estátua está mais ligada ao símbolo e mensagem central, o Cristo vivo. Isso mostra a visão do nosso antigo e querido profeta Russell M. Nelson ao tomar essa decisão tão importante no logo da igreja. Em meio a uma pandemia mundial, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias decidiu mudar o logo, mostrando nossa mensagem central ao mundo. Incrível, não é? E sim, é verdade. Essa estátua também está presente em Roma. No centro de visitantes do Templo de Roma, Itália, há uma réplica perfeita do Cristo, acompanhado por 12 estátuas representando os apóstolos da época de Jesus. E essas não são cópias simples. A igreja mapeou digitalmente as esculturas originais em Copenhague, utilizando mármore de Carrara e recriou cada detalhe com extrema precisão. Tudo isso em um dos lugares mais simbólicos da história do cristianismo. Conhecer mais sobre esse símbolo e logo nos reforça a mensagem central da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Entender o quão grandioso é Jesus Cristo, sempre de braços abertos a todos, torna ainda mais forte o convite "Vinde a mim". Agora eu quero saber de você, que outro assunto sobre a Igreja de Jesus Cristo você gostaria de ver aqui no canal? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até mais!